E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Você que já é inscrito no canal do Saber o Meu, muito obrigado. E você que não é inscrito ainda, aproveite, se inscreva no canal e deixa aí o seu like bem gostoso. Ative as notificações para ficar por dentro aí das novidades do canal. E vamos para mais uma aula que é função exponencial, nosso tema de hoje. Bom, na aula de hoje a gente vai abordar algumas propriedades das potências que você precisa para entender função exponencial. A gente vai falar sobre a definição de função exponencial e falar sobre o gráfico, quando a função exponencial vai ser crescente e quando a função exponencial vai ser decrescente. E por fim, a resolução de um probleminha bacana que eu deixei aqui para vocês. Vamos à aula de hoje. Para entender função exponencial, você precisa rever as propriedades das potências. Então, vou dar uma passadinha aqui rápida pelas propriedades das potências, para a gente ficar afiado para os problemas futuros que poderão aparecer. Bom, vamos às propriedades então. Aqui nós temos a primeira propriedade, que é o produto de potência de mesma base, que diz que eu tenho que repetir a base e somar os expoentes. Então aqui eu tenho, por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, que vai dar. Repetindo aqui a base, que é 2, e somando os expoentes aqui em cima, nós vamos ter 2 elevado a 5. E 2 elevado a 5, minha gente, é igual a 32. Lembrando que se o problema pedir para você simplesmente escrever em forma de uma só potência, a resposta é 2 elevado a 5. Mas se for para dar o valor numérico, você vai ter que resolver 2 elevado a 5, que dá igual a 32. Bom, já na segunda propriedade, nós temos divisão de potência de mesma base. Na divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Um exemplo, 3 elevado a 9 dividido por 3 elevado a 6. Repetindo a base, que é 3, nós vamos ter 3 elevado a 9 menos 6, que vai dar igual a 3 elevado a 3. Lembrando, se o problema pedir para você escrever em forma de uma só potência, a resposta aqui no caso é 3 elevado a 3. Mas se for para dar o valor numérico da expressão, você vai ter que resolver 3 elevado a 3, que vai dar igual a 27. Na terceira propriedade, nós temos aqui a potência de um produto, né? Nós temos aqui A vezes B elevado a N. Você pode escrever A elevado a N e B elevado a N. Na verdade, você vai distribuir esse expoente aqui para os termos do parêntese, né? Vai ficar A elevado a N vezes B elevado a N. Um exemplo com números. 2 vezes 3 elevado a 2, por exemplo. Nós vamos ter aqui 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 ao quadrado, que é 9. Tudo isso dá igual a 36. Nesta quarta propriedade, nós temos aqui a potência de uma outra potência, né? O que você faz? Você repete a base e multiplica os expoentes. Um exemplo com números. 3 elevado a 2 e elevado a 2. 3 ao quadrado e ao quadrado. Bom, aqui você vai repetir a base, que é 3, e multiplicar os expoentes. 2 vezes 2, que você vai ter aqui 3 elevado a 4. Se for para dar o valor numérico, 3 elevado a 4 dá igual a 81. Na quinta propriedade, nós temos A sobre B elevado a N, que nós podemos escrever A elevado a N sobre B elevado a N. Um exemplo com número, como é que fica? Nós temos aqui 4 sobre 2, tudo isso ao quadrado. O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos escrever o 4 ao quadrado dividido pelo 2 ao quadrado também. Observe que o 4 é uma potência de 2. Eu posso escrever o 4 como sendo 2 ao quadrado. Mas como já tinha um expoente ali no 4, esse 2 ao quadrado vai ficar ao quadrado, porque o 4 está ao quadrado. Eu só mudei a forma de escrever o 4. Eu escrevi o 4 como 2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 ao quadrado. Agora veja que nós temos aqui uma potência de potência. Nós podemos simplificar essa parte de cima. Nós podemos escrever o 2 elevado a 2 vezes 2, que dá 4. Tudo isso dividido por 2 ao quadrado. Aí aqui nós podemos aplicar agora a divisão de potências de mesma base. O que a gente vai fazer? Vai repetir a base, que é 2, e subtrair os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 4 menos 2, que é igual a 2 ao quadrado. Ok? E 2 ao quadrado, minha gente, é 4. Muito bom. Nós temos aqui o sexto exemplo. O sexto exemplo já é uma propriedade das potências com números inteiros, que aí já entra expoente negativo. A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Só lembrando que esse A tem que ser diferente de zero, certo? Para essa propriedade valer. 1 sobre A elevado a N. Um exemplo aqui. Podemos ter aqui 2 elevado a menos 3. Observe que no lugar do N eu coloquei o
3. Então, 2 elevado a menos 3, essa propriedade diz que eu tenho que escrever 1 sobre o valor de A, que no caso que é 2, e o expoente, agora observe que ele fica positivo. Então, 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 3, que dá para resolver, minha gente. Fica 1 sobre 2 elevado a 3, que na verdade 2 elevado a 3 é 8. Então, eu tenho aqui 1 sobre 8, que é igual a 2 elevado a menos 3. A sétima propriedade. Na sétima propriedade, eu tenho A sobre B elevado a menos N. O que eu tenho que fazer aqui? A sobre B elevado a menos N, eu vou inverter os valores dessa fração. Observe, como o expoente é negativo, quando o expoente é negativo, você inverte a base, certo? Observe aqui no sexto exemplo, A elevado a menos N, a base é A, eu escrevi o inverso de A, que é 1 sobre A, e o expoente ficou positivo. Na sétima propriedade, nós temos que fazer essa inversão também da base. Agora observe, ó, A sobre B elevado a menos N vai ficar B sobre A elevado a N positivo. Um exemplo, 2 terços elevado a menos 2. O que você pode fazer aqui? Você vai inverter essa base, você vai escrever 3 sobre 2 elevado agora a 2. Você inverteu a base, o expoente ficou positivo, ok? Vamos à próxima propriedade, que agora já fala sobre radical, certo? Você vai transformar um radical em potência. Aqui diz que a raiz enésima de A elevado a M pode ser escrito como A elevado a M sobre N, ok? Vamos ver a aplicação dessa propriedade com números, ok? Vamos ver aqui. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 2 ao cubo. O que eu posso fazer aqui? Observe que a raiz quadrada aqui tem o índice 2, certo? Então, como é que eu posso fazer aqui? Observe que o A é 2. Então, eu vou escrever A, que é 2, o 2 elevado a... Observe, quem ocupa o lugar do N é o 2. Quem ocupa o lugar do M é o 3. Então, observe aqui, ó, vai ficar 3 sobre 2 aqui no expoente. Raiz quadrada de 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 sobre 2. Ok? Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ative as notificações e até as próximas aulas.